Uma boa noite a todos, iniciando mais uma vez as nossas atividades de hoje. Primeiramente agradecendo a Deus por tudo que nos tem dado, pelas oportunidades de aprendizado que temos. O nosso pedido a Deus, através de Jesus e seus mensageiros, nos assistam sempre, assistam todos aqueles mais necessitados, sofredores, por todos os espíritos que passam por provas, por expiações, neste momento conturbado em que passa o planeta, que todos possam se sentir consolados pelo Mestre Jesus. Nosso agradecimento sempre por tudo que temos, por tudo que somos, confiantes na assistência do alto, na nossa vida, nos abraçando, nos consolando, nos dando os caminhos corretos que devemos seguir na nossa caminhada. Permita, Senhor, que assim seja, que o nosso trabalho de hoje seja abençoado pelos seus mensageiros. Vamos então hoje falarmos sobre o bom ânimo. Para iniciar esse tema, eu separei o livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. No capítulo 73, ele fala de oportunidade. Diz assim: o mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos. Como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhes a lição. Tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do Mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelino das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a coloração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Esse texto ele é baseado numa passagem do capítulo 7 de João, no capítulo 7, versículo 6, passagem do evangelista João. Diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. E um outro texto, agora diretamente relacionado ao bom ânimo, é do livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, psicografado também pelo Francisco Cândido Xavier. O capítulo 8 tem o título Bom Ânimo. Diz assim:
O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberíades, todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre, na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que, uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Mestre, exclamou, timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera, os corações, além, nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova, e já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino não é deste mundo, isto não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Depois de uma pausa em que o discípulo o contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada pedregosa, que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com as sombras da rebeldia e passam em lágrimas.
em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E quando os negócios do mundo não são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseje marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios, no mundo, um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não, todavia, sem experimentar uma certa estranheza. E logo, lembrando-se de que sua genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando... Mestre, não será justificável a certeza quando perdemos um ente que amado? Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um novo mundo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E, pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do Mestre oferecia o seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Paramos por aqui no texto, ele continua, tem mais um trecho longo. Quem tiver interesse em continuar a leitura, é no capítulo 8 do livro Boa Nova, Bom Ânimo. Vemos aqui que Jesus nos chama a atenção para as coisas mais simples que estão ao nosso redor. Muitas vezes estamos preocupados com coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, e deixamos de observar as boas coisas ao nosso redor, as coisas simples,
as flores, a natureza, o sol, né? As pessoas que estão ao nosso lado. E isso muitas vezes nos desvia a atenção, nos tirando ali a vontade até, para muitos, de viver. Não encontram razões para viver, porque não atingiram aqueles objetivos que almejavam, ou por conta de alguma dificuldade grande que surgiu no caminho, e se desesperam, né, se não veem ali vontade de prosseguir. E aí ele nos chama a atenção para esses fatos, né, para essas coisas simples que estão ao alcance de todos, as coisas boas, bonitas, belas da natureza, as coisas simples, para que nos apeguemos a isso e não nos deixemos levar pelo desânimo, pela tristeza, que renovemos esse bom ânimo apesar das dificuldades, né? Por mais que achamos que estamos fazendo as coisas certas, totalmente dentro da nossa condição, mas mesmo assim surgirão dificuldades para todos nós, porque o planeta assim o exige, a nossa necessidade de progresso assim exige. E com o surgimento dessas dificuldades, não podemos nos desanimar, nos entregar, deixar de lado tudo aquilo que já aprendemos, as oportunidades que temos, como diz o primeiro texto, das oportunidades, né? E o segundo texto, o bom ânimo. É isso que temos que nos apegar. Exemplo desse apóstolo Bartolomeu, temos as nossas tristezas, as nossas dúvidas, as nossas crenças, mas não podemos deixar que isso nos leve ao desânimo, à angústia, à tristeza, né, ao abandono da nossa vida até. Isso fica aí essa reflexão para hoje, né? E vamos nos apegar e pedir a esses espíritos que nos amparem sempre nas nossas reflexões, para que elas sejam no caminho do bem, no caminho correto, pela vida. Ficamos por aqui hoje, que fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana. Boa noite a todos vocês. Nessa noite, iremos falar sobre o remorso e que ele precisa ter a função de nos levar ao arrependimento. Essa é a chave que vai nos remeter à reparação de nossos erros e será responsável pelo nosso retorno às leis de Deus. Leis essas que estão cravadas em nossa consciência. Como respondem os espíritos a Kardec quando ele faz a questão 621 do Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Ao que os espíritos respondem: na consciência. Bem, antes de falarmos sobre os efeitos do remorso, precisamos compreender o que são as leis divinas criadas por Deus. Elas estão divididas em leis físicas, que regem a matéria bruta do planeta e que são do domínio da ciência, e leis morais, que consideram o homem, suas relações com Deus e com seus semelhantes. As leis físicas são apropriadas à natureza de cada mundo. E como diz o item 55 do capítulo 1 da Gênese, o Espiritismo nunca será ultrapassado porque caminha com o progresso. Ele caminha lado a lado com a ciência. Se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, o Espiritismo irá se modificar sobre esse ponto. Ele vai incorporar esses novos fatos, porque a doutrina espírita se apoia sobre as leis da natureza, que representam as leis divinas, as leis de Deus. Portanto, as descobertas da ciência assumem um caráter progressivo, que só glorificam a Deus, jamais o diminuem. Vamos então aproveitar essas reflexões
sobre as leis físicas que agem sobre a matéria bruta do nosso planeta e que estão sob o domínio da ciência, e vamos transportá-las para a nossa realidade atual. Todos conhecem a expiação coletiva pela qual o mundo está passando, e está sob o domínio da ciência o estudo e a descoberta de um antídoto que irá conter a ação desse vírus sobre todos nós. Esse vírus é matéria concreta, e como matéria concreta, ele faz parte das leis físicas do planeta. Portanto, ele está sob o domínio da ciência. A ciência está representada pela Organização Mundial de Saúde, que determinou todos os protocolos a serem seguidos para que não sejamos contaminados por esse vírus, que é material. Nossa obrigação como estudiosos dessa doutrina é seguir de forma racional e rigorosa todas as recomendações da ciência, estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. Não podemos ser ingênuos ou rebeldes e negligenciarmos essas normas recomendadas a todos nós pelos representantes da ciência. Pensemos agora em Maria de Magdala, na época de Jesus. Os próprios apóstolos não a aceitaram ali em seu grupo de divulgação do Evangelho. Ela possuía um passado delituoso, e isso poderia prejudicar a imagem daquela doutrina nascente. Sentindo-se só e sem rumo, resolveu divulgar o Evangelho de Jesus e uniu-se a um grupo de leprosos, levando a eles a boa nova. Com o passar do tempo, ela verificou que ela também havia adquirido aquela doença, o que a levou ao desencarne. Então, Deus não derroga suas leis, elas são eternas. Naquela época, aquela doença era fatal. Não existiam procedimentos para contê-la. E mesmo praticando a lei de amor e caridade junto daquele grupo, ela contraiu a doença. As leis físicas próprias ao nosso mundo se cumpriram, não foram derrogadas, porque são eternas. Elas não favoreceram essa personagem, não a isentaram do contágio, independente de suas boas ações praticadas ali, junto daquele grupo de leprosos. Portanto, não nos enganemos. Se não seguirmos a cartilha, os protocolos recomendados pela ciência, não estaremos isentos de um contágio por esse vírus. E isso independente de nossas boas ações ou de nossa boa intenção. Então, resumindo, as leis divinas se dividem em leis físicas, como já vimos, e leis morais. Bom, agora voltemos ao remorso, ao arrependimento, que provém da infração das leis morais que residem em nossa consciência. Em primeiro lugar, o remorso é uma manifestação da consciência culpada frente a alguma ação que praticamos contra a lei de Deus. Ele é uma consequência do desenvolvimento do senso moral. Só desperta quando nos desviamos do caminho reto. O remorso, quando se prolonga, ele causa marcas no espírito culpado. Ele desarticula o perispírito e gera desequilíbrios físicos ou morais para as encarnações futuras. Porque se houve remorso, houve crime, houve transgressão da lei. A consciência onde estão escritas as leis de Deus, ela ficou desarmonizada. Mas também ele, o remorso, é o primeiro passo para o nosso retorno ao bem, porque é a força que nos prepara para o arrependimento.
Quando o arrependimento é sincero, o próprio Espírito pede uma nova encarnação que propicie uma oportunidade de reparar seu erro. Observemos agora uma passagem do livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira. O autor espiritual desse livro, com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, ele vai relatar situações dele próprio e também de um grupo de espíritos suicidas que se atraíram por atração vibratória na região espiritual do Vale dos Suicidas, e lá ficaram por muito tempo em sofrimento. Depois desse processo, aquele grupo foi socorrido por espíritos luminosos que faziam parte de uma colônia denominada Legião dos Servos de Maria e foram encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré. Quando chegaram, eles nem acreditaram no carinho com que foram recebidos pelos trabalhadores e ficaram felizes porque aquele acolhimento foi muito especial. Um dos membros daquele grupo socorrido era Mário Sobral, e ele foi o primeiro a relatar a sua história como encarnado, porque ele era o mais inconformado de todos, o que se sentia mais culpado daquele grupo de espíritos. Então ele vai narrar que foi estudante da Universidade de Coimbra e que sempre se destacou pelo seu belo porte e inteligência. Iniciou ainda, na Universidade de Coimbra, uma vida de boemia e mesmo depois se casando e tendo 3 filhos, continuou naquela vida boêmia. Lá ele conheceu Eulina, que era uma mulher atraente, porém malvada e fingida. Ela só estava interessada em sua situação econômica. Por ela, Mário Sobral abandonou a esposa e 3 filhos. Porém, quando o dinheiro de Mário acabou, ela foi viver com outro homem. Mário estava tão fixado naquela mulher que resolveu procurá-la e pedir para que voltasse a viver com ele. Então, ela o menosprezou e se divertiu com aquilo, deixando Mário fora de si, o que o fez estrangular a Eulina. O seu remorso foi imediato e tão forte que ele se suicidou ali mesmo. Seu arrependimento foi tão grande que ele já chegou ao Vale dos Suicidas dizendo: "Eu não mereço ter mãos. Essas mãos mataram Eulina." E essa sua frase foi frequente, inclusive depois de socorrido na colônia. Bom, o grupo foi encaminhado para estudos e assim Mário Sobral ficou sabendo que quem encarnava tinha a bênção do esquecimento. Ele pediu para reencarnar imediatamente. Concordou com todas as sequelas físicas que teria e inclusive voltaria ao plano terreno sem as mãos. Bom, então ele se isolou do grupo e foi levado para o departamento da reencarnação. Mas ele foi feliz, porque ele sabia merecer todo aquele sofrimento que teria que passar. Ele foi junto de outros que estavam cabisbaixos, mas ele não, ele estava feliz. Inclusive, quando ele acenou para os companheiros, ele já acenou com os punhos, porque sua mente já havia dado aquele comando ao seu perispírito. Ele já estava sem as mãos. Bom, 40 anos depois, Camilo Cândido Botelho já fazia muitos trabalhos ali no plano espiritual, mas ele estava protelando sua volta ao plano terreno por insegurança,
medo de enfrentar o seu resgate, que seria doloroso, ele ficaria cego. Então, uma série de situações que ele estava adiando aquela situação de reencarnar. Então, ele foi convidado por um dos instrutores ali da colônia a visitar o Mário Sobral. Então, eles chegam a uma região muito pobre e dentro de um casebre eles localizam Mário, com muita dificuldade respiratória, muitos tremores e sem as mãos, mas com uma fisionomia tranquila. Junto a ele estava uma mulher com cerca de 50 anos cuidando dele. A volta de Mário foi assim. Ele nasceu sem as mãos e nasceu de uma prostituta que logo o rejeitou. Porém, naquele lugar pobre, ele foi acolhido por uma lavadeira que era espírita e na época ela já tinha uma filha de 10 anos. Quando a lavadeira desencarnou, a filha continuou a cuidar dele. E essa filha era justamente Eulina, da encarnação anterior. Diante desse quadro, Camilo Cândido Botelho, que temia reencarnar, tomou coragem e resolveu também se preparar para uma nova encarnação. Como vimos, diante de nossos erros, o remorso é sempre o propulsor do arrependimento, que consequentemente leva a uma reparação e finalmente, consequentemente, a uma paz de consciência. Bom, que tenhamos sempre esse discernimento para podermos trilhar todas as etapas do nosso progresso com muita luta, muito estudo e muita coragem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.